Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Wesley Barbosa e no vídeo de hoje eu vou indicar livros de teoria literária, tanto teoria literária mais geral, quanto especificamente relativo a gêneros, ou seja, livros para entender a poesia, livros para entender a narrativa. Este vídeo que foi pedido por alguns inscritos aqui do canal, a quem eu agradeço pelas sugestões, e já os convido a deixar suas sugestões de temas para futuros vídeos. Quanto mais o canal cresce, mais sugestões chegam e por isso você espera um pouco mais para que o vídeo seja produzido. Mas eu tenho sempre tentado atender aos pedidos de vocês. Como eu sempre faço, vou deixar aqui na descrição do vídeo os meus links de afiliado da Amazon para que vocês possam dar uma olhada nos livros que eu vou indicar ao longo do vídeo e após analisarem os livros, verem o valor e etc., se for o caso, que comprem um livro através do meu link, porque assim vocês vão estar ajudando a manter o canal. Desde já eu agradeço a todos que têm comprado através dos meus links. Então o vídeo vai estar bem bacana, eu já convido você a curtir, comentar, se possível compartilhar o vídeo para que outras pessoas tenham acesso. E claro, se você ainda não é inscrito no canal e se os conteúdos aqui trabalhados te interessam, inscreva-se e ative o sininho das notificações para que você seja informado dos futuros vídeos. Então bora lá! Bom, gente, como sempre, a quantidade de livros sobre essa questão extrapola os limites de um vídeo único, né? Então, primeiramente, eu já convido você a, após assistir a este vídeo, dar uma olhada em outros vídeos que tem aqui no canal. Por exemplo, eu tenho um vídeo sobre histórias da literatura, historiografia literária, né? Assim como também um vídeo que eu fiz sobre dicionários de teoria da literatura. O vídeo de hoje vai ser mesmo focado em manuais de literatura, né? Seja de um modo mais geral, que são sempre muito bons, porque eles tanto englobam questões mais gerais sobre a literatura, como também falam nos gêneros literários, mas para quem quer especificar um pouco mais, eu também vou indicar livros sobre poesia, sobre narrativa. Eu também vou dividir a indicação das obras aqui em nível básico e nível avançado. Tanto na categoria de poesia, narrativa, como na teoria literária geral, eu vou primeiramente deixar a dica de um livro mais simples, mais acessível ao público iniciante, como também a dica de um livro mais avançado, para quem realmente quer investir em conhecer mais a fundo aqueles temas. Eu vou começar pela poesia. E, como não poderia deixar de ser, uma dica fundamental para todo estudante de letras, todos aqueles que, de um modo geral, querem entender melhor a natureza da poesia, é aqui o livro Versos, Sons, Ritmos, de Norma Goldstein. Atualmente, este livro não tem edição sendo impressa aqui no Brasil, tá? A editora Ática, ela descontinuou esta série Princípios, que era formada de vários livros fundamentais na área de letras. Não sei porquê, eles agora provavelmente devem estar investindo apenas na área de livros didáticos, ou principalmente nesta área, e deixaram de lado as publicações voltadas a assuntos mais teóricos, né? Mas é uma série excelente e alguns desses livros já têm sido publicados por outras editoras. Eu fico aí na expectativa de que este aqui também seja. Mas ainda é possível encontrá-lo em sebos, né? Ou também em bibliotecas, né? Todas as dicas que eu vou dar aqui, você não precisa comprar o livro, compra se quiser. Você pode perfeitamente visitar bibliotecas de universidades, bibliotecas públicas de modo geral e consultar estas obras lá. Pelo menos nas bibliotecas universitárias eu sei que muitos desses livros estão disponíveis. Bom, e aqui Norma Goldstein vai falar dos principais elementos da poesia. Tanto a questão do ritmo do texto poético, quanto a questão da metrificação, estudo dos versos, né, os versos regulares, versos brancos, versos livres, o estudo das estrofes, né, ou seja, os nomes específicos que se dá para as estrofes, os dísticos, os tercetos. Vai falar também dos sistemas de rima, a distinção entre poesia e poema,
figuras de efeito sonoro, vai explicar a literação e a assonância, que eu sempre chamo a atenção quando eu estou analisando algum texto poético. Vocês já devem ter visto aqui, quem é assíduo no canal já viu que é um dos elementos que eu mais chamo a atenção, porque são dois elementos, né, a literação e a assonância. A literação, repetição de consoantes, a assonância, repetição de vogais, tá? Resumindo, seria isso. São dois elementos que contribuem muito para a sonoridade de um texto e para a beleza que ele pode alcançar. Vocês podem ver que está aqui todo marcado, todo riscado, como eu sempre faço nos meus livros, de um modo geral. E aqui realmente você vai aprender muita coisa fundamental sobre a poesia, sempre de modo muito simples. É uma característica da série, ou seja, princípios, o próprio nome já diz, né? Isso aqui é uma obra introdutória, tá? O vocabulário é simples, a linguagem é simples, não é aquela coisa hermética, muito filosófica. Bom, agora para você que quer ir um pouco mais a fundo no estudo da poesia, é lógico que outras obras poderiam ser citadas aqui, mas eu vou deixar a dica de O Ser e o Tempo da Poesia, de Alfredo Bose. Este livro que é belíssimo, né? Não apenas é um estudo sobre a poesia em toda a sua possibilidade significativa, mas é também uma obra de arte. Existem capítulos aqui belíssimos. Eu estou chamando a atenção para a beleza do texto, mas não entendam que aqui o autor constrói uma obra literária falando de poesia, por isso fugiria um pouco de uma abordagem mais acadêmica, mais científica. Não, né? Embora, claro, né, estamos em humanidades, a noção de ciência é sempre diferente, né? E especial. Aqui nós temos a abordagem de alguns elementos fundamentais da poesia, tá? Então, a imagem dentro da poesia, o som, a poesia e a sua ligação com a ideologia, com o discurso, com a história. Então é um livro importantíssimo, né? Não é uma linguagem tão acessível quanto a de Norma Goldstein, por isso eu estou colocando aqui para um estudo mais avançado, tá? Não é uma obra para você pegar assim para o primeiro contato com a poesia e ler. Até pode ser, né? Vale o desafio, claro, mas enfim, saibam que eu estou dizendo que é uma obra para um contato mais avançado. Bom, chegando no campo do texto narrativo, ou prosa, como você queira chamar, eu só não gosto de chamar de ficção, porque afinal de contas toda a literatura é ficção, não apenas a que é produzida em texto corrido, né? Bom, mas neste campo é necessário que se faça algumas observações. Existem muitas obras, muitas mesmo, específicas de determinados aspectos da narrativa. Então, por exemplo, você acha obras específicas sobre a natureza do personagem. Então aqui a personagem de ficção, mas existem outros textos também. A personagem de Beth Bright, também da série Princípios, muito bom. Você vai ter textos, livros específicos sobre outras questões, como por exemplo espaço, sobre o tempo na narrativa. Este livro aqui, que é de Benedito Nunes, ele saía pela série Princípios. O tempo na narrativa, ele saía pela série Princípios e agora está sendo reeditado pela Edições Loyola. Tem também as obras específicas sobre determinados gêneros, aqui sobre o romance, tem sobre conto, enfim, tá, gente? Tem sobre tudo. Mas o que eu vou fazer aqui neste vídeo é focar na narrativa em geral. As obras que eu vou indicar aqui servem tanto para que você estude o romance, a novela, o conto, quanto também questões, aqueles elementos da narrativa, né? Não apenas o personagem, como se você compra um livro isolado, ou o espaço, ou o tempo, não, você vai estudar todos os aspectos. Nesse sentido, são obras que são muito adequadas para aquele contato inicial, porque vão lhe dar uma abordagem ampla, e também obras que vão, enfim, facilitar a sua vida. Você vai ter acesso a vários elementos aí num único livro, vai gastar menos. Aí, lógico, né, com o tempo, à medida em que você for aprofundando seus estudos, se especializando em determinada área, aí você vai buscando outros livros. Um livro muito bom nesse sentido é o Como Funciona a Ficção. Eu mostrei ele recentemente até, num book haul que eu fiz aqui no canal. Eu estou lendo neste momento este livro, não estou estudando a fundo, mas estou lendo, já vou bem avançado aqui na leitura, porque eu quero trazer um vídeo específico sobre ele, tratando de algumas questões. Eu gostei muito da abordagem que ele faz para o texto narrativo, uma abordagem que, como ele mesmo diz,
busca ver a literatura narrativa como uma união entre verossimilhança e artifício, né? Ou seja, um pouco com o pé na realidade e um pouco com o pé na criação, na inventividade do escritor. E ele aborda isso aqui muito bem, tá? E com uma linguagem acessível. Ele pretende aqui, e ele também diz isso na obra, pretende fugir daquelas abordagens que parecem ser feitas por um especialista para outros especialistas. Então aqui você vai entrar em contato com as noções de narrador, de personagem, de linguagem do texto ficcional. Enfim, um livro bem bacana e que eu indico para todos aqueles que estão iniciando no estudo da narrativa. Um outro livro que eu também deixaria como dica é este aqui, Sujeito, Tempo e Espaço Ficcionais. Embora ele, como o próprio título já sugere, foca em narrador e personagem, em tempo e espaço, bom, basicamente aí você já tem muitos dos conceitos fundamentais para o estudo da narrativa. Então, por isso mesmo, eu acho que esse livro aqui também pode servir como uma introdução. Bom, agora, se o seu objetivo é uma obra mais complexa, mais avançada, em que você mergulhe mais fundo no âmbito da prosa de ficção, eu vou deixar aqui a dica do Análise Estrutural da Narrativa. Este livro aqui ele reúne textos de Roland Barthes, Greymar, Umberto Eco, Todorov, enfim, vários autores que vão se debruçar, como o próprio nome já indica, na estrutura do texto narrativo. Eu não indico para um contato inicial, a linguagem nem sempre é a mais acessível, assim como os conceitos utilizados. Mas para você que quer entender um pouco mais o âmbito da narrativa, é um livro muito bom. Eu destaco aqui alguns capítulos que me chamaram muito a atenção quando eu fiz a leitura desta obra. Por exemplo, o próprio Introdução à Análise Estrutural da Narrativa, de Roland Barthes, um texto de Umberto Eco, eu sempre gosto muito dos escritos de Eco, James Bond, uma combinatória narrativa. Aqui ele vai estudar, do ponto de vista estruturalista, não o filme James Bond, mas o livro, no caso aqui, Cassino Royale. Além disso, nós temos também as categorias da narrativa literária de Todorov, que também é muito bom este ensaio. Enfim, está aqui. Bom, aí você pode dizer, mas Wesley, meu professor me chama muito a atenção para o fato de analisar a literatura em sua relação com elementos exteriores à obra, em sua relação com a cultura, com a ideologia, com a psicologia, com a questão da identidade, enfim. Bom, se o seu professor chama atenção para esses fatos, ele está certíssimo, tá? É muito importante você ter contato com estas abordagens. Agora, se o seu professor afirma que você só deve estudar isso, aí ele está um pouco equivocado. Obviamente, quando você vai estudar alguma coisa e você quer estudar essa coisa a fundo, você quer entender tudo que diz respeito a isso, este objeto, esta realidade que você quer estudar, é necessário que você entenda tanto a constituição em si do objeto que você está estudando, quanto a sua relação com outros objetos, com outras realidades, com a sociedade de um modo geral, com a história, enfim. Eu peço para você pensar, por exemplo, no carro, né? Se você quer ser um especialista em carro, se você quer entender bem de carro, não vai adiantar você só analisar o mercado automobilístico, você entender a relação do carro com o consumidor, as impressões que determinado tipo de veículo causam, por exemplo, a moda dos SUVs no momento, né, que deixaram os sedãs aí de lado para o público mais de classe média alta e etc. Bom, isso tudo é importante, mas se você só vai se preocupar com isso, você não vai entender o carro a fundo. É necessário que você entenda também dos componentes do carro, até para que você justifique algumas coisas lá na frente. Como que você vai analisar mercado automotivo se você não tem uma noção do que constitui um carro? A diferença entre um carro popular e um carro de luxo, por exemplo. Quais são os componentes que estão aí envoltos? Um carro de plástico, um carro com acabamento em couro, a própria constituição do motor, do chassi. Entender tanto
a constituição estrutural daquele objeto, quanto sua relação com outros elementos, é fundamental para todo mundo que quer estudar algo a fundo. Isso se dá também com a literatura. É muito comum ver algumas abordagens por aí afora que tentam deixar de lado o estudo da estrutura, o estudo do sistema. Tanto isso ocorre muito na linguística, não com todos os linguistas, claro, mas com uma parte. Isso ocorre no âmbito da literatura. Ambos os estudos são fundamentais, tá? É lógico que o nosso objetivo é sempre buscar repercussões exteriores à obra, mas a obra sempre é um ponto de partida. E para entender esse ponto de partida, você tem que estudá-lo. Por isso, a necessidade de estudar a estrutura, o sistema literário em si. Tendo tratado já dos gêneros, especificamente da poesia e da narrativa, vou agora me deter à teoria da literatura de um modo geral, para você que quer estudar aspectos bem amplos, bem gerais da teoria literária. Bom, eu começo indicando o Notas de Teoria Literária de Afrânio Coutinho. Eu já falei deste livro aqui num vídeo intitulado 3 livros curtos para entender a literatura, em que eu falo só de manuais curtinhos, né, de iniciação mesmo. Eu mostro tanto esse quanto outros 2 aqui de Antônio Soares Amora e de Roberto Acíselo de Souza. Bom, eu trouxe ele aqui novamente pensando nesta dica que eu estou dando, tanto de obras para iniciantes quanto de obras para quem está num nível mais avançado. Este aqui certamente entra no âmbito dos iniciantes, porque aqui você vai ter tanto uma discussão geral a respeito do estudo da literatura e da natureza da literatura, que eu acho fundamental em toda obra que se pretenda um manual de introdução aos estudos literários. Então, ele tem aqui um capítulo específico sobre a natureza da literatura, outro específico sobre o estudo da literatura e o ensino da literatura, e depois ele vai se dedicar aos gêneros literários, a ficção, a poesia, a lírica, o teatro, o ensaio também, ele é bem amplo nesse ponto, e depois ele vai falar da crítica literária. Então você sai daqui entendendo algumas coisas fundamentais, iniciais, básicas para o estudo do texto literário, sem que necessariamente você adentre com profundidade em nenhum deles. No caso da teoria literária de um modo geral, eu vou ampliar um pouco a questão. Eu vou tratar de nível básico, intermediário e avançado, tá? Então eu vou deixar aqui o de Afrânio Coutinho como nível básico. Quem conhece aqui o canal, quem me conhece aí há algum tempo, sabe que eu vou falar deste livro, né? A Criação Literária, de Marçom Moisés, que é fundamental para você entender basicamente tudo o que diz respeito à teoria literária. Aqui você vai encontrar discussão a respeito da natureza da literatura, dos estudos sobre a literatura, as diferentes abordagens que surgiram do texto literário ao longo do tempo. Você vai encontrar discussão a respeito dos gêneros literários e dividindo os gêneros, as diferentes espécies e formas literárias. Então, é um livro extremamente rico em temas abordados, em assuntos abordados, que não é um livro para iniciante. Embora eu tenha estudado ele no primeiro período de letras. Foi o segundo livro de teoria literária que eu li. O primeiro foi também de Marçom Moisés, A Análise Literária. Em seguida eu comprei este aqui e passei algum tempo, tá, lendo este livro. A primeira leitura que eu fiz dele não foi fácil, eu retornava o tempo todo, capítulos inteiros eu relia, às vezes parágrafos eu tinha que ler e reler 3 vezes. E não saí tendo entendido tudo, né? Um livro como este você precisa reler ao longo da vida e você vai entendendo aos poucos, né? Então, depois da primeira leitura eu fiz várias outras leituras e aí cada vez que eu leio mais eu entendo e mais eu mergulho naquilo que é tratado aqui. Então, por isso que eu deixei no nível intermediário. Bom, para o nível avançado, eu vou deixar aqui o Teoria da Literatura, textos dos formalistas russos. Eu considero este livro aqui mais complexo do que o de Marçom Moisés, tá? Ele, no caso aqui, ele não vai ser tão amplo assim nas abordagens, né? Mas ele vai tratar aqui de poesia, ele vai tratar aqui de narrativa, ele vai tratar do método formal, vai demonstrar a importância de estudar o texto literário como um sistema, realmente como uma estrutura que cabe ser esmiuçada, compreendida. E nós já temos aqui no canal um vídeo sobre este livro, eu abordei ele aqui no nosso projeto de introdução
a teoria da literatura. Fica aí o convite para vocês darem uma olhada. Mas eu considero que não é o tipo de livro com o qual você vai ter uma boa relação se decidir estudá-lo logo no começo. Esse aqui, por exemplo, eu só vim ter acesso à maioria desses textos quando eu já estava ali na metade do curso, mas que certamente quando você lê este livro e entende algumas das abordagens aqui presentes, você passa a compreender muito melhor a literatura. A própria noção de literariedade, que para mim é fundamental no estudo da literatura, você encontra aqui. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e que tenham saído daqui com algumas dicas importantes para o estudo da literatura. Principalmente você que está iniciando o curso de letras, já quer ir ativando aí a sua curiosidade, o seu prazer com o estudo dos temas que envolvem o nosso curso, a nossa área. Eu farei futuramente um vídeo assim sobre temas gerais da linguística. Tem muita coisa, a linguística é um mundo, né? Então vai ter vídeo, um ou mais de um, sobre a área de linguística, mas eu acredito que este aqui, específico de literatura, tenha servido aí para dar alguns nortes para vocês. Lembrando, embora eu tenha falado aqui de obras de nível básico e avançado, e num dos casos aí até de nível intermediário, tudo isso que eu mostrei aqui é apenas um contato inicial, tá? É apenas aquela abordagem que vai servir para você entender temas gerais da literatura. A literatura é muito mais complexa. Dá para você estudar, por exemplo, o romance, a personagem, o verso, a sonoridade na poesia, enfim, tudo isso de forma muito mais aprofundada por meio de inúmeros outros livros. Não deixe de interagir com o vídeo deixando seu comentário, pois sua participação é sempre muito importante. Eu agradeço muito a audiência de vocês e até o próximo vídeo.